Nós vamos trabalhar então aí os apologistas gregos, os apologistas latinos. Nós vamos trabalhar também, como a gente tem como proposta, a história da filosofia patrística. Eu apresento para vocês essa obra, que é a obra do Claudio Moreschini, a história da filosofia patrística. Ela é um conteúdo muito, muito bom, realmente é um livro bem composto, bem elaborado, um grande historiador e um grande filósofo. Temos aqui na sua introdução um desenrolar dessas realidades que vamos trabalhar. Por exemplo, encontros e desencontros entre o cristianismo primitivo e a filosofia pagã, ou seja, como que se dá esse embate entre filosofia cristã e filosofia pagã. O cristianismo e a cultura pagã do século II. Depois, a chamada época do gnosticismo, uma elaboração profunda sobre esta filosofia gnóstica, que tem como objeto principal, como defesa principal por parte dos cristãos, o próprio Evangelho de São João, né? E João, com toda a sua escrita, as suas cartas, o Evangelho, suas cartas, o Apocalipse, enfrenta este gnosticismo pagão. Depois, ainda a apologética como tal. Dentro da apologética temos Justino contra a filosofia, Justino e a filosofia, a doutrina dos leigos, o Logos e a história humana, são partes desta elaboração do Claudio Moreschini. Depois a escola de Alexandria, a filosofia cristã no período apologético da latina, a época do cristianismo, aí nós já estamos pagãos e cristãos na época de Constantino. Depois platonismo ocidental, temos o platonismo, é claro, oriental, depois o platonismo ocidental, o platonismo grego nos séculos IV e século V, a cultura filosófica do cristianismo grego nos séculos IV e V. Então, esse filósofo, ele traz elaborações cristãs e pagãs, ou seja, cristãs e gentias. E depois a intenção dele é trabalhar a história da filosofia cristã patrística e não trabalhar as outras vertentes. Então, toda a escrita aqui é uma defesa da filosofia cristã patrística. Mas ainda apresento aqui para vocês, se alguém tiver interesse de pesquisar, uma introdução à história da Igreja. Esse grandioso historiador brasileiro, o Henrique Cristiano José Matos, elabora uma peça de estudos que trabalha justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Uma pesquisa sobre a história cristã. Então, para concluir esta nossa parte, é preciso entender que os apologistas, eles não procuravam só entrar no mundo cristão ou no mundo judaico. Eles entravam em confronto direto com o mundo pagão, para o qual eles se dirigiam mais substancialmente com essa defesa. Mas nós vimos aqui também que os apologistas criaram foram os primeiros teólogos da igreja. E aí,
Com este início, eles assim também produzem uma catequese interior, no interior das comunidades cristãs. E esta catequese, ela traz aos cristãos das comunidades elementos para eles mesmos se sentirem firmes na solidez da fé que foi transmitida a eles pelos apóstolos. E então não era uma religião fanática, só de, como diziam em alguns ataques, Celso e outros filósofos mais. Não era uma religião fanática, era uma religião que tinha conteúdo, que apresentava o seu conteúdo, o conteúdo da fé. Como diz São Pedro na sua carta, é preciso mostrar a razão de nossa fé. A razão de nossa fé é revelar aquilo que a vida cristã é de fato. Seria talvez importante ressaltar que esses teólogos concebiam uma ideia de que a religião não era algo de elementos ou matéria de uma filosofia, ou de ideias, ou de pensamentos. É de fato uma realização concreta da vida daquele que se converteu e entrou para o núcleo da comunidade. Por isso, alimentado não só por aquilo que foi passado pelos apóstolos, mas agora também alimentado pelos seus contemporâneos, que vão elencando problemas e propondo saídas para os problemas que eles enfrentam na sua atualidade. Seria também equivocado censurar esta filosofia que vem de fora, essa filosofia grega, filosofia que combatia o cristianismo, mas equivocado censurar porque ela também contribuiu para o crescimento dos cristãos, para que os cristãos edificassem a sua base sólida daquilo que eles acreditavam ou criam. Então, por isso eles são importantes porque com eles apareceram, a partir dos elementos destas filosofias, ou desta filosofia, eles puderam apresentar elementos concretos de defesa desta fé que começava a ser, ou estava sendo vivenciada, desta ideia que estava sendo vivenciada. Lembrando que o cristianismo não é uma ideia e nem uma filosofia, é uma razão de viver. Por isso, ao defender sua religião, não se dirigiam os apologistas somente ou unicamente aos pagãos e aos judeus. A maioria escreveram tratados antiheréticos que foram, infelizmente, alguns foram perdidos ao longo do tempo, mas que ajudaram a dar solidez àquela forma de viver. Então nós estamos aqui tentando apresentar um pouquinho de como se resumiu esta forma de viver dentro da história, no segundo século da história. Como que a igreja foi evoluindo, defendendo suas bases, apresentando sua forma de viver, apresentando suas ideias, suas verdades, sua verdade, seu dogma, sua essência. E logo mais nós veremos então como que essa igreja vai crescendo. Quem são
esses apologistas? Nós vimos aqui algumas pessoas, filósofos, que deram, escreveram e combateram o cristianismo. Depois, então, mais à frente, nos vídeos posteriores, nós vamos ver quem são esses que se apresentam na primeira hora para não só defender a fé, mas também para compor um corpo dogmático para a igreja, para um corpo dogmático, moral, catequético, para esta igreja sobreviver. Isso no campo das ideias. É claro que a igreja teve também que correr muitas vezes para se esconder da perseguição concreta do império. Os cristãos eram perseguidos, arrastados, presos. Era constatado que ser cristão era uma ofensa a um imperador, uma ofensa ao império, uma ofensa a Deus, a Roma, às divindades romanas. E é por isso que o cristianismo apresenta o Deus único, o monoteísmo, dentro de um mundo politeísta, cheio de divindades em todos os campos da existência humana. E aí o cristianismo aparece com um único Deus, uma única substância divina e eterna. Cabia então esperar dos apologistas maior número de provas de um contato íntimo com as doutrinas e ideais da igreja nascente. E eles tinham, de fato, este conhecimento e este contato íntimo com a igreja nascente. E através então de seus escritos, pregações, cartas a destinatários tanto da alta classe do império quanto das cartas escritas, como nós acompanhamos na Sagrada Escritura, às comunidades cristãs. Estas cartas eram recheadas com doutrina, ou seja, modus vivendi, modos de vida. A igreja não só se apresenta como uma instituição, ela se apresenta como comunidades de fé. A instituição ela é formada no contexto da história, dentro da progressão da história. E aqui nós vemos também com esses primeiros teólogos uma criação de um cronograma. Esse cronograma ele é praticamente a organização dos escritos, um cânon de ideias, e onde aí também vai surgir a organização até dos textos sagrados. Os textos sagrados que compõem o que chamamos revelação ou Sagrada Escritura. Os apologistas alcançaram não só os que viviam dentro do império, mas também foram alcançando outros que não viviam dentro da circunferência do império, ou da circunferência também dos judeus e dos cristãos, e dos pagãos, e dos próprios filósofos, dos filósofos gregos. Estes apologistas, eles com liberdade compondo dentro desta composição de tudo que ouviram, aprenderam, praticaram, apresentavam então bases reais para a vivência
do cristianismo. Os apologistas, eles vão ser depois, nos próximos vídeos, apresentados um a um. Claro que, pelo tempo que temos, não podemos estender demais nas nossas explicações, mas nós vamos mencioná-los um a um e as suas principais ideias e um pouquinho daquilo que foi a vida de cada um. Conto com você sempre para nos acompanhar, comentar, dar o seu like e também fazer a divulgação dos nossos vídeos, das nossas videoaulas. Espero que você possa, comigo, aprender e junto comigo pesquisar a história da igreja. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossa mãe, interceda por nós e São Miguel Arcanjo nos defenda.